pessoal, voltamos aqui com o nosso Meio Ambiente 2, porque aqui é assim, profissional competente, autoridade competente dá 2 programas. E não foi de outra maneira com o Dr. Luiz Fernando Rocha. Inclusive, Dr. Luiz Fernando Rocha, o nosso promotor do GAEMA, do Médio Paranapanema, eu agradeço muito, viu, a sua disposição de gravar o item 2 conosco do programa, tá bem? Muito obrigado. Mas no último programa nós estávamos falando, né, da situação do distrito industrial, do lixo, de tudo mais. Agora, eu queria falar com o senhor de tudo isso que o senhor fez um panorama, né, se quiser acrescentar mais alguma coisa com relação a nascentes, que é a água, com relação à mata, aos resíduos sólidos, que é o lixo. Acrescentar mais alguma coisa, tudo bem. Se não, eu quero também que o senhor diga como é que pode atuar o poder público, as autoridades constituídas, a sociedade civil e o cidadão, o Johnny, eu, o senhor, a sua esposa que moramos aqui em Assis, para melhorar estas situações gradativamente, melhorando a situação do planeta que nós vamos deixar para as nossas gerações. Vera, essa pergunta é muito importante, muito pertinente, né? Porque nós sempre vemos essas discussões de uma forma macro, grande, gigante. Lá longe, e nós né? não pensamos muitas vezes o que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Isso mesmo. Eu me recordo em 2014, logo depois que saiu a Lei 2.651, que alguns chamam de Código Florestal Novo, e eu não ouso a chamar de Código Florestal, porque para mim é um código econômico, destruidor da natureza, em que pese o respeito por aqueles que entendem que é Código Florestal, mas eu não entendo o que é Código Florestal. Certo. Né? E eu estava num programa lá em São Paulo, e discutindo essa Lei 12.651, e o entrevistador falou exatamente isso para mim. Falou, doutor, vamos esquecer do juridiquês um pouco, né, de lei, de código e tal. Ó, o taxista que está lá na zona leste da capital, a dona de casa que está chegando na sua casa agora, 10 horas da noite, está lavando a louça, qual que é o reflexo disso no dia a dia da pessoa? Sim. Qual que é o reflexo desse comportamento nosso? Sim, né? da nossa rotina. Da nossa rotina. Certo. Realmente, Vera, primeiro, o cidadão, nós precisamos ter essa consciência ambiental, né? E eu tenho um exemplo muito simples, a minha filha está com 19 anos, sim, e logo no início, eu tenho 19 anos de Ministério Público. Né? Junto. Eu lembro dela pequenininha. E às vezes eu, quando vou buscar ela na escola, sempre, ela já com 3, 4 anos de idade, e como eu também sou da área de pesquisa de violência, né, do núcleo de violência da Unesp de Assis, Nevig, então nós, né? Do Nevig, nós temos essa cultura de pesquisa, né? Isso é muito importante para nós fazermos com os nossos filhos desde pequeno já. Sim. Então, fui buscar ela um dia na escola, estou voltando para casa, falei, filha, quer uma bala? Ah, dei uma bala. Eu peguei o papel, abri o vidro e fingi que ia jogar fora o papel. Ela, não, pai, não pode fazer isso, com uns 3 ou 4 anos de idade. Mas por que eu não posso fazer isso? Aí a primeira falou assim, não, mas você é promotor, você não pode fazer isso. Eu falei, mas só por causa disso? Ela falou, não, você vai jogar isso aí pode cair no esgoto, pode entupir o esgoto, pode um bicho pegar, um animal pegar e morrer. Comer. Aí, primeiro dia. No segundo dia, eu estava mascando um chiclete, peguei e abri o vidro, pus a mão na boca, a hora que eu fui fingir que ia jogar o chiclete, não faz isso, mas de novo. Eu falei, mas por que eu não faço isso? E não você joga, papel, papai. Vem um passarinho e come o chiclete. Ai, coitadinho, ele morre. Então, veja, nós precisamos, e por isso que eu falei para você, faz quanto tempo que no outro programa, quanto tempo você tem essa consciência ambiental? Que os bens ambientais são finitos. São finitos, gente. Né? Lidamos com ele como se não fosse. O oxigênio é finito. O oxigênio é finito. E o que estamos fazendo com ele, e o que nós estamos fazendo? Então, no nosso dia a dia, por exemplo, nós participarmos e incentivarmos a coleta seletiva de resíduos sólidos. Sim. Na sua casa, né? É simples, você procurar separar, colocar em 2 recipientes separados, você utilizar a sua água de uma forma racional, né? Não deixar a torneira ligada durante o banho. Acho que isso nós aprendemos agora com essa seca, não, doutor? Então, penso que sim, né? Não vejo mais ninguém lavando o carro, o quintal. Exatamente. O sabão em pó lavando o quintal. Precisa o tanto de água que vai para tirar o sabão em pó. E esse sabão em pó vai para onde depois? É verdade, não tem mais esse detalhe. Não é? A utilização de detergente de uma forma excessiva. É verdade. Então, isso é fundamental no nosso dia a dia.
Né? Parece que não é nada, né? Parece que não é nada. Agora também no final do ano passado, de 2015, Sim. eu estive lá na França participando da COP21, né? Que é aquele Congresso Mundial sobre Mudanças Climáticas. Ah, sim. Eu fui representar aqui a delegação de São Paulo e a delegação do Brasil. Sim. E aí, lá em São Paulo, em Paris, algumas empresas aqui do estado de São Paulo assinaram um protocolo de redução de CO2. Sim. Né? E aí foi muito importante a discussão dos governos subnacionais, que são os estados, Sim. e os governos locais, que são os municípios. Né? Porque é o que eu falei, nós pensamos isso de uma forma grande. Parece que está lá longe o governo, o prefeito, mas e eu? O senhor, a sua esposa, o nosso clube de serviço, as igrejas que nós frequentamos, e daí? É lá longe mesmo, não é? E aí entra um outro aspecto, né, Vera? Que Sim. hoje no Brasil nós sofremos muito com isso, que é a ausência de modelos. Ah, é verdade. Em todas as áreas. Ah, isso que eu ia falar, não é só no meio Isso é ambiente, fundamental, principalmente. Não temos heróis, não temos modelo, não temos mais nada. Exatamente, porque é muito difícil hoje, você fala assim, mesmo eu sou promotor criminal, né, Vera? Na verdade. É. O meu cargo aqui é na promotoria criminal. E muitas vezes ali você vê uma pessoa, você fala assim, puxa vida, ele foi lá, né, enquanto alguns desviam milhões de reais, ele foi lá e furtou uma bicicleta. Então, essa ausência de modelos, então você vai lá e fala, eu estou economizando a água na minha casa, eu estou separando os resíduos, enquanto isso o poder público está fazendo o quê? Está destruindo a nascente, está contaminando o solo com o depósito irregular de resíduos sólidos, o Ministério Público está executando o poder público porque não cumpre as leis ambientais. Então, isso é muito difícil, né? É verdade. Porque mesmo em relação a isso, o poder público, seja estadual, federal, municipal, ele tem que adaptar suas instalações também. Ele também tem que começar uma escola, por exemplo, fazer a sua separação de resíduos de uma forma seletiva, a prefeitura nos seus ambientes, o Estado, né? Mas São Paulo, nas instituições estaduais principalmente, onde eu atuei bastante, já há essa política. É verdade. Então, os prédios públicos já estão se adaptando a isso. O doutor Bitu, que foi nosso diretor do Hospital Regional, coitado, foi tão malhado porque ele era um visionário. Ele teve que gastar nessas lixeiras todas de cores diferentes e instalou no regional, fizemos o trabalho de sala por sala, de reunião, tudo, um trabalho belíssimo. Mas parece que as pessoas acham dificuldade nisso. Não posso garantir como está o regional, mas eu creio que não está da mesma maneira. Porque eu vejo as lixeiras lá tudo despinguelada, tudo vazia. E, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu vou embora. Mas eu tenho as outras gerações minha. E tem o planeta que vai ficar aí. E daqui a pouco nós vamos desaparecer como espécie, doutor. E é uma outra questão que envolve esse comportamento também, é a questão da energia, né? Nem fale. A energia, você não vai economizar a energia simplesmente em razão do preço que você está pagando. Que é o que eles batem, Porque a energia também é finita. E a energia depende da água. É isso que eu ia falar, do Brasil, principalmente onde ela vem, né? O ano passado e retrasado em São Paulo, naquele caos hídrico que nós vivemos lá em São Paulo, as indústrias, as empresas sofreram muito com aquilo também. Por quê? Qualquer coisa caía, né? Exatamente, porque começou a correr o risco de ter falta de energia, o racionamento de água. Então, é o que eu falei, parece muito distante, mas não é tão distante. Nós temos o aquífero Bauru, certo. Aqui na região de Ribeirão Preto, o aquífero Guarani, certo. Que os núcleos do GAEMA também estão investigando. Certo. Né? Até junho do ano passado, como eu estava na Secretaria Estadual coordenando o GAEMA no estado de São Paulo todo, nós tivemos uma atuação grande, ainda estamos tendo em relação a isso. A essa contaminação dos aquíferos, até entendi. Se esses aquíferos são limitados, são ilimitados, a altura do lençol freático. Nossa. Porque abre-se, não tem água, fura um semi-artesiano, um artesiano e vai fazendo. Então, meu sítio no outro, no outro, no outro, no outro. Outra questão importantíssima nessa relacionada à água é a questão principalmente dos condutores de esgoto, de efluentes, de resíduos líquidos. Certo. Né? Da manutenção periódica disso, porque nós temos notícias no estado da contaminação do lençol através desses esgotos, da rede de esgoto do município. Nossa, então, neste documento que eu passei às suas mãos, que é um programa do Valdir Marques, não é?
justamente ela fala que agora, além de estar o riozinho, o lençol freático, eles não estão podendo usar a água mais dos poços. Então, nós vamos investigar. Do nosso presídio ali. Porque, afinal de contas, doutor, né, 1.800 presos lá onde cabe 1.000, né, que não vamos entrar nesse mérito, mas onde cabe 1.000, tem 1.800. Todo dia, né? É uma cidade. Quantos habitantes tem Florínia? Estação, não é? Que funcione de uma forma eficaz para tratar esse esgoto, vai contaminar, com certeza. Não tem, segundo o documento que eu passo para Nós vamos investigar também Tá o presídio certo. de Assis e o presídio de Florínia. Por favor, doutor. Sim. Viu, doutor? Como será o futuro da nossa cidade de Assis, da nossa região, do nosso estado, do nosso país e do mundo todo? Com tanta poluição, qual o futuro, né? Sua filhinha está lá com 19 anos, dos seus netinhos, dos seus bisnetinhos e assim por diante. Para a gente ser mais clara, como será isso daqui na nossa região e em termos de planeta, doutor? O que podemos fazer hoje? O que o senhor, promotor de justiça lá, o seu Gaema, o outro fórum, o doutor Rafael ali no município e cada um de nós aqui, como o senhor vê isso tudo? Como vai ser? Sim, Vera, olha, de uma forma geral, e esse geral ele tem um reflexo local, é muito preocupante. Porque nós vivenciamos, a partir da Lei 12.651, que esse é o Código 2012, Florestal? Que alguns chamam de Código Florestal, do nosso ponto de vista, é um movimento de destruição da legislação ambiental brasileira, de flexibilização disso. Uma colchinha de retalho. Eu vou te dar 2 exemplos bem claros. Certo. Nós tivemos a Lei 12.651 de 2012, que é o chamado aí Código Florestal. Esse ano agora nós tivemos um projeto de lei complementar ou emenda constitucional 65, que flexibiliza o licenciamento ambiental. Esse projeto, ele teve uma série de notas técnicas dos Ministérios Públicos do Brasil todo e das entidades do terceiro setor contra esse projeto. No momento que nós acabamos de vivenciar o que aconteceu em Mariana, nós temos projetos de lei no nosso Congresso Nacional para flexibilizar o licenciamento ambiental. Ainda mais. Ainda mais, porque já está... É vergonhoso isso. Mas não passou, doutor? Não, não foi a votação ainda. Está parado. Tá parado. Mas só o fato de existir mais flexibilização em cima de algo que precisa ser retomado porque está muito fraco? Exatamente. O que vai virar? E uma série de outras legislações que nós acompanhamos no Congresso, porque eu também sou diretor institucional da ABRAMPA, da Associação Brasileira dos Promotores de Justiça do Meio Ambiente do Brasil. Então nós temos também um acompanhamento legislativo que nós fazemos lá do que está acontecendo e fazemos movimentos também para acompanhar isso e barrar e trazer a discussão da sociedade, porque a sociedade não sabe disso. Não sabe. Vera, nós só descobrimos isso quando acontece, por exemplo, uma tragédia como Mariana. Gente, que aí as pessoas falam, nossa, mas isso aí está na lei, está licenciado, a lei autoriza. E mesmo assim, em algumas situações, nós do Ministério Público discutimos, né? Falou, está com uma licença, mas nós não aceitamos essa licença. Um outro exemplo aqui na nossa região, são duas PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, e na verdade não está na área de abrangência da atuação do Gaema aqui do Médio Paranapanema, mas nós estávamos ajudando o promotor, que não tem essa especialização, isso é importante, Vera, porque nos núcleos do Gaema, e o Gaema foi criado para isso, os promotores têm uma especialização na área do meio ambiente. E até porque nós somos designados a trabalhar só com aquilo. Né? E nós temos que ter essa especialização. Então nós tivemos duas pequenas centrais hidrelétricas da região de Cerqueira César, no Rio Pardo. E aí nós preparamos a ação, o promotor pediu que nós o auxiliássemos, eu e o doutor Sérgio, junto com o procurador da República de Ourinhos, e ajuizamos uma ação civil pública na Justiça Federal em Ourinhos. Eles estavam fazendo o que na prática, doutor? Eles iam construir 2 pequenas centrais hidrelétricas. São centrais hidrelétricas de um determinado nível de quilowatts, que são denominadas pequenas. Só que tem a previsão, ali no Rio Pardo, de 9 pequenas centrais hidrelétricas. Então eu pego a brechinha aqui para fazer a minha e do Johnny, mas tem mais 8 esperando atrás. E o que eu consegui abrir o precedente. E o que nós queremos? Que a EPE, que é a empresa de energia do Ministério de Minas e Energia, apresente um estudo do inventário energético
do Rio Pardo, e o estudo cumulativo e sinérgico. O que significa isso? Não é só a sua, do Johnny, Vera. As 9, qual que é o impacto disso? Sim. Na bacia do Pardo e do Paranapanema, porque isso vai parar no Paranapanema. Né? Mas eles não têm esse estudo, tem, doutor? Não, nós ajuizamos a ação. A hora que eu vi o senhor falando, falei, nossa, ele está falando de outro país. Nós ajuizamos a ação lá na Justiça Federal em Ourinhos. Sim. Aí tínhamos uma liminar que foi... Parou então, por enquanto? Parou, mas agora o tribunal cassou ali nossa liminar. Ai, meu Deus do céu, é isso que eu estava pensando. O senhor falando, aí vinha um filminho. Falei, meu Deus, tudo que o doutor Luiz Fernando está falando é realidade. Só que o poderio econômico, ele está acima de tudo isso que o senhor está falando. Vezes, não é? E aquele apelo, lobbies, né? Aquele apelo, mas o Ministério Público quer que falte energia? São umas centrais hidrelétricas. Não quer impedir o crescimento econômico? Quer impedir? Não é isso que nós queremos. Sim, né? Nós claro. queremos que tudo tenha um equilíbrio, que se cumpra a lei. E um outro exemplo daquilo que eu estava te falando, dessa destruição do sistema ambiental, que nós chamamos isso. Que é do futuro, né? Que nós fizemos questionamento com o senhor. É esse exemplo do licenciamento ambiental. Né? E da própria Lei 12.651, que traz alguns dispositivos, você estava falando, nós não complementamos ainda a mata, né? Isso. Que traz alguns dispositivos, por exemplo, nós temos a área de preservação permanente. Sim. Que na nossa região aqui, a mais conhecida são as matas ciliares. E é mata ciliar porque vem de cílio. Então o cílio protege o olho. E a mata ciliar protege os cursos d'água, as nascentes. A Giselda Durigan que me explicou isso, eu fiquei encantada, né? Lagos, lagoas, né? E nós temos a reserva legal. Então, são 2 institutos ambientais completamente diferentes. Sim. Um, nas margens dos rios, lagos, lagoas e nascentes. E o outro é um maciço florestal dentro da propriedade, que os estudos científicos demonstraram que tem que ser no mínimo 20% para ter algum efeito. Porque isso que eu quero perguntar para o senhor também. Por que se temos a fazenda ali, 5 fazendas, ou 2, a minha e do senhor ali, por que não une as 2? Porque são tão pequenininhos que não dá para o bichinho morar ali, doutor. Agora, se pegar tanto, também não sobra para o agricultor plantar. Então, por que não faz um tipo de uma associação daquela área geográfica ali, une, cada um cede um pedacinho e fica um maciço grande ali para todos? Então, nós tentamos isso. Pode. Mas desde que seja 20% da propriedade. De cada um? De cada um. E o que nós procuramos fazer nas ações e nos acordos, e agora com o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e até no início nós éramos um pouco resistentes a esse Cadastro Ambiental Rural, e hoje, na verdade, nós chegamos à conclusão que é um instrumento importante. Sim. Só tem que ter mapeado tudo ali. Exatamente. E ali você vai falar assim... É um mapeamento só, não tem intervenção por enquanto, é um levantamento. Essa é a primeira fase do CAR. Isso. Então, Vera, minha propriedade eu vou fazer minha reserva legal aqui. Luiz Fernando, você vai fazer a sua aqui. Então, a Secretaria do Meio Ambiente vai orientar isso para que haja conectividade. A gente vai para Florínia ali, fica vendo aquele monte de coisinha. Aquelas ilhas, né? Pequenininha. Falei, gente, nem um gato não mora ali, quanto mais uma jaguatirica. Exatamente. Só que é vizinha da fazenda minha, a sua. Por que o senhor pôs lá no ponto A ao contrário e o meu no B aqui? Aquele monte de ilhazinhas que eu sei que está de acordo com a lei, mas que não resolve nada. Então, que não dá para morar ninguém ali. A nossa atuação agora, e da Secretaria do Meio Ambiente também, através do CAR, é que haja conectividade entre esses maciços. Né? Não são maciços isolados. E agora, o que nós não aceitamos na lei é essa sobreposição. Então você fala assim, eu tenho um curso d'água na minha propriedade. Certo. Então tem a área de preservação permanente. Eu quero compensar o que eu tenho aqui na reserva legal. Então, em vez de 20% de reserva, eu vou ter só 10%. Tá bom? Então nós não aceitamos isso. Porque eu fiz mais na minha área de preservação. Isso. Mas lá exigia tanto, eu fiz mais. Não, fez mais não. Fez o que a lei exigiu. Mas a lei permite que você compense agora. Então foi um retalho que pôs na lei que piorou. Exatamente, do ponto de vista ambiental. E por que piorou, Vera? Porque eu acabei de falar, são 2 institutos diferentes. Eu trabalho na mídia e não sei, só imagina a população. Então, são 2 institutos diferentes. A área de preservação vai preservar o curso d'água. E a reserva legal é um maciço florestal com outras funções de ecossistema, biológico. Então, e a lei permite isso. Mas se os próprios institutos já não atuam junto e permitem um negócio desse, passou a lei. Porque nós não sabemos, doutor. Eu me considero ignorante nesse sentido, sou apaixonada. O senhor não imagina quem está ganhando grana com isso aí? E a grande população para sobreviver esse maciço desemprego que está aí agora.
Olha, é uma coisa que me atordoou, doutor Luiz Fernando. Então, e nós não aceitamos isso, porque nós entendemos que isso é um retrocesso ambiental. Porque é e mesmo. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental de todos nós. E temos arguído essa inconstitucionalidade. Temos, inclusive, 3 ações diretas de constitucionalidade no Supremo, né, sobre a Lei 12.651. Porque e aí quando o senhor estava falando ali, eu falei, será que eu não estava entendendo. Eu falei, será que ele fez o dobro do que precisava na mata? Não. Eu fiz o que precisava. Vamos supor que a lei fale que são 30 metros de área de preservação. Você fez os 30. Só que você tem que deixar mais 20 de reserva legal. Sim, 20%. que é outra coisa. A lei permite que você desconte lá nos 20%. Isso é um absurdo. Do ponto de vista ambiental, é um absurdo. E um outro aspecto também, por isso que eu falo para você, Vera, e participei já de muitas discussões sobre isso, inclusive com quem ajudou a criar a Lei 12.651. A gente sempre discute, mostra os nossos argumentos, respeita quem pensa em contrário, mas os nossos argumentos são esses. É aquele efeito escadinha que está na lei. Então, o que é esse efeito escadinha? Dependendo do tamanho da sua propriedade, até 5 módulos rurais, se não me engano, é o tamanho da área de preservação permanente que você vai deixar na sua propriedade. Então, por exemplo, se a sua propriedade é um módulo rural, você vai deixar 5 metros. A minha é um exemplo hipotético. Eu sei. Se a minha são 2 módulos, eu vou deixar 10. Então, fica assim. No curso d'água. Não, eu divido a minha, que é de 100 em 5 de 10. E daí? Exatamente. Aí vem um animal, ele está aqui. Aí você tem que pôr uma plaquinha. Falou, agora você vai para lá. Não, agora é 1 metro, agora são 5 metros. Aí que eu até já discuti com uma das advogadas que ajudou a fazer a lei lá no Congresso. Ela falou, doutor, mas isso aí foi preocupado com o pequeno produtor. Eu falei, isso é preocupado com o pequeno produtor? Qual é o outro aspecto na lei que fala, por exemplo, é uma agricultura familiar, a minha faixa de renda é até 2 salários mínimos. Nós podemos até pensar, não fala isso. Não fala, sim. Eu falei para ela, aí ela falou, não, mas é que nós pensamos em mudar. Eu falei, não, mas não está na lei. Nós temos pensar, morreu o burro, né? Exatamente. Então isso para nós é um absurdo. E o senhor falando ali, eu já pensei, poxa, mas então eu tenho um gancho nessa lei para subdividir a minha propriedade e o senhor não vai poder fazer nada. Exatamente. Eu tenho 2 filhos, um cunhado, um vizinho, eu subdivido tudo aquilo ali. E aí que entra esse aspecto. A lei pensou no fator ambiental ou no fator econômico? Qual que era a preocupação? Desde o início que nós estamos aqui no tema Meio Ambiente 1, até o final desse 2 aqui, só imperou o poder econômico, até agora. É isso que é preocupante. É isso que é preocupante. Porque o princípio do desenvolvimento sustentável, né, que teve o seu grande momento lá na Rio 92. Certo. No Brasil há um desvirtuamento desse desenvolvimento sustentável, né? É grana, porque né? Porque é o equilíbrio econômico, social e ambiental. Só que só se pensa no econômico, né? Eu vou licenciar o meu empreendimento. Aí vem o órgão ambiental, exige, o Ministério Público exige, e fala assim, então está impedindo o desenvolvimento econômico, então eu vou para outro lugar. Infelizmente é isso que impera no Brasil, Vera. Viu, doutor? O Johnny já nos avisou ali, né, Johnny? Que nós estamos chegando ao final deste nosso meio ambiente, né? 2. E eu gostaria, doutor, que neste momento o senhor fizesse uso da palavra para deixar a sua mensagem final. Deste promotor que ama a natureza, que voltou por opção a atuar nesta área aqui, que poderia estar lá, não é na outra que lida com os bandidos, como chama mesmo? Criminal, olha eu aqui aprendendo. E voltou por opção, não é? Que é um pai de família, que mora aqui e, sobretudo, está como a gente diz aí no linguajar popular, tem a caneta na mão. Então, o senhor pode fazer a diferença em tudo isso que nós vemos aqui, na sua função, aquilo que o senhor tem, que eu vejo, sempre falo para o doutor Sérgio Campanharo também, não é só um trabalho, é sobretudo uma missão. Vocês estão num lugar que não é só para trabalhar, tem uma missão. E uma missão de melhorar o planeta. Então, qual é a mensagem que o senhor deixa, doutor? Por favor, querido. Primeiro, eu queria agradecer o seu convite. É uma honra estar aqui novamente. Né? E dizer para todos, para você e para todos os cidadãos de Assis, da região, das cidades aí que são abrangidas pelo nosso núcleo do Gaema, que as portas do Ministério Público estão abertas. Né? E é um prazer para nós recebermos as pessoas que levem as notícias para nós. Nós vamos investigar com imparcialidade, vamos adotar as providências que sejam necessárias. E fica onde o Gaema em Assis, contra doutor? Quem for. Ali na João Pessoa, na esquina do Buracão ali. Perto do túnel. Perto do túnel. Certo. Isso.
perto do túnel. E também pode procurar a promotoria local, eles vão encaminhar para nós. Lá no Pequenas Causas, nas perto do batalhão? Pequenas Causas ou no fórum mesmo. No pode fórum procurar mesmo. o Ministério Público também no fórum. Então é um prazer, uma honra muito grande. E eu vou falar para você, Vera, que nos últimos 4 ou 5 anos que eu estive fora, voltei, tive outras experiências, né? E realmente, de um modo geral, é muito triste o que nós estamos vivenciando. Eu acho também. Como eu falei, não só do aspecto legislativo, né? Essa destruição das nossas leis, essa luta que nós temos, mas também desses comportamentos, né? Cada vez mais, parece, menos temerosos da lei, menos temerosos parece que eu do tudo judiciário. posso, né? Exatamente. Eu não acredito em mais nada, eu faço o que eu quero. Exatamente. E eu não tenho a consciência, não quero gastar, quero nada. Eu gostaria que as pessoas se conscientizassem um pouco mais, ter essa necessidade de preservação dos bens ambientais, não só de deixar de destruir, mas de preservar também. Certo. Então é importante que não só, mas eu não faço nada, mas você pode fazer alguma coisa. Não é? Então isso é muito importante. E eu queria deixar até uma frase do Pedro Mata, de um livro. Eu uso muito no júri, mas eu acho que por analogia dá para nós usarmos muito no meio ambiente também, principalmente nesse momento que nós vivemos, e aqueles que lutam muito por um meio ambiente equilibrado, por um meio ambiente mais sadio, né? Sim. Ultimamente tem falado muito para nós, para mim e para o Dr. Sérgio, que estão muito desanimados, né? Mas que não desanimem, né? Tem uma frase do Pedro Mata, do livro, chama O Crime Descompensa, né? Eu tinha uma pessoa na porta de Sodoma, e ela já estava ali há 20 anos. Aí passou um senhor lá e falou para ela, o que você está fazendo aqui? Há mais de 20 anos que você está aqui na porta e você conversa com todas as pessoas e você não conseguiu mudar ninguém ainda. Aí essa pessoa, esse senhor virou para ele e falou, você sabe por que eu não saio daqui? Porque se eu sair daqui, eles que me mudaram. Então, que não desanimem, né? Que vamos continuar lutando, que nós teremos resultados, com certeza, e como você disse, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? E nós vemos aí no Brasil catástrofes cada vez maiores, vidas e vidas sendo comprometidas, né? É verdade. Anualmente isso, e parece que não evolui, né? Não que evolui. Ninguém para. As pessoas, sabe que elas não se assustam mais, parece que tudo é normal. Houve uma banalização da vida. Isso, não se choca. Não, gente, aonde que nós vamos chegar desse jeito? E nós não precisamos ter uma catástrofe em Assis, nem na região, para nós mudarmos nosso comportamento, né, Vera? Estamos numa época tão propícia, né, doutor, com tanta gente é candidato a prefeito de Assis, que todos esses candidatos incluam na sua agenda de governo as questões ambientais, né? Claro, e nós estamos de portas abertas para os candidatos a vereador, para os candidatos a prefeitos, que quiser dialogar com o Ministério Público, estamos de portas abertas. Doutor Luiz Fernando, muito Vera. obrigada, viu? Nossa, que delícia, que saudade que eu tava do senhor. O dia que eu descobri que o senhor voltou, eu já catei o senhor. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado. Deus o abençoe, o proteja e que o senhor seja essa luz para todos nós que gostamos da natureza aqui na região. Amém. Muito obrigada, viu? Obrigado. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final do Meio Ambiente 2. Que trouxemos aqui Dr. Luiz Fernando Rocha, promotor de justiça do GAEMA do Médio Paranapanema. Uma honra para mim, um aprendizado para todos nós. E é isso daí, pessoal. Vamos guardar tudo que Dr. Luiz Fernando nos orientou e colocar em prática naquilo que nós podemos fazer e ensinando as nossas crianças, porque nós temos que salvar esse planeta. Nós não podemos mais banalizar tudo, achar que tudo é normal. Estamos um pouquinho desanimados, sim, mas vamos levantar o nosso astral. Vamos voltar a acreditar nas instituições que estão aí para preservar os nossos direitos. Um beijo no coração, que Deus abençoe a todos. Programa Vera Piovesani na sua Assis TV, canal 23, sempre às quintas-feiras, 20 horas. Sábado e domingo, às 10h30 da manhã. E no YouTube e Facebook, a qualquer momento que você tiver um tempinho. Beijinho no coração, Deus abençoe a todos e até a semana que vem.